Tá ficando? Ah, pronto. Muito bem. Então, vamos à nossa revolta de Vila Rica, 1720, tá certo? A revolta de Vila Rica, a gente sabe que o contexto dela é um contexto mais diferente, um pouco diferente daquilo que aconteceu na Guerra dos Mascates, porque é o contexto justamente da descoberta do ouro no Brasil, tá? Descoberta do ouro não, porque já existia, já tinha sido descoberto o ouro por volta aí de 1700, 1710, tá? E na cidade de Vila Rica, então, essa revolta acontece, que também é chamada Revolta de Filipe dos Santos, lembrando que eu estou sendo baseado aqui nos nossos slides, certo, pessoal? E por que Revolta de Filipe dos Santos? Justamente porque Filipe dos Santos foi um dos líderes dessa revolta, se não o líder, tá? Então, ele foi um movimento social que aconteceu em 1720, a gente sabe que a Revolta dos Mascates aconteceu ali por volta de 1710, 1711, e aí 9 anos depois a gente tem a Revolta de Vila Rica, que é onde hoje é Ouro Preto, certo? Vila Rica chama-se hoje Ouro Preto. Então, quais foram as causas dessa revolta? Primeiro, o aumento da exploração colonial por parte de Portugal. Lembra que eu disse a vocês, principalmente no 8º ano B, aliás, no 8º ano A, que Portugal, a partir do momento que descobriu ouro no Brasil, ele começou a colocar impostos neste ouro para evitar justamente os contrabandos, já que o nosso ouro ele era muito contrabandeado pela facilidade que se tinha. Não é? Nosso ouro era um ouro de aluvião, um ouro em pó, um ouro que era facilmente encontrado nos rios ali de Minas Gerais, que você com pouco, quando colocava areia na bateia e mexia, a areia automaticamente se desligava do ouro e você via as pedrinhas brilhando. Então, Portugal começa a explorar a colônia no seu ouro. Depois, a criação das casas de fundição. O que são essas casas de fundição? São justamente casas onde este ouro em pó era transformado em barras, para evitar justamente os contrabandos. Certo, pessoal? Então, este ouro em barra, ele era taxado também com impostos. O primeiro imposto que eu disse a vocês é o imposto do quinto, que era o imposto que dizia que de todo o ouro que alguém conseguisse em um ano, ele tinha que ser dado 20% a Portugal. Era muito ouro. Então, nas casas de fundição, esse ouro em pó era transformado em barra e Portugal, portanto, vai decretar a proibição da circulação do ouro em pó para dificultar justamente a sonegação dos impostos. E claro que Portugal vai dar punições severíssimas para quem não pagasse os impostos devidos à metrópole, tá? Entre essas, prisão, enforcamento e companhia limitada. Quais foram os objetivos da revolta de Vila Rica? Primeiro, os revoltosos eles queriam o fim das casas de fundição, claro, para evitar também até pagar um imposto do quinto. Queriam também a redução dos impostos e dos tributos, isso aí até hoje nós queremos, né? O fim dos monopólios do fumo, sal, aguardente e gado, já que todos esses produtos eles eram monopolizados por Portugal e, no caso do ouro, eram taxados com seus impostos. Foi o que aconteceu nessa revolta. Ela contou com a participação de vários integrantes do povo, principalmente pessoas mais pobres de classe média de Vila Rica, ou seja, ela foi sim uma revolta social, certo? Os revoltosos vão pegar em armas, vão ocupar alguns pontos de Vila Rica e vão, então, depois que o governador pede a eles para aquela famosa conversa, né, negociação, na negociação o governador vai decretar a prisão de todos os participantes da revolta. Quais foram as consequências disso? Primeiro, a coroa portuguesa vai ter uma reação muito forte. Eu disse a vocês que Portugal não brincava em serviço, né? Filipe dos Santos vai ser condenado e executado. As casas dos revoltosos, muitas casas, vão ser queimadas pelas tropas portuguesas. As casas de fundição não vão ser extintas, vão continuar, porque Portugal não vai querer, claro, obviamente, sair do seu poderio, né? E aumenta os impostos. Além dele continuar com as casas de fundição, ele aumenta ainda mais os impostos. E vai haver a separação da capitania de São Paulo e Minas Gerais, coisa que desde lá, da revolta dos Emboabas, que nós tínhamos visto, começa esse ranço também de São Paulo e Minas. Aqui, estas capitanias vão ser separadas definitivamente.
Vamos agora para a Inconfidência Mineira. Se vocês prestarem atenção nos nossos slides, vocês vão ver que a data da Inconfidência Mineira é a mesma data da Revolução Francesa, né? 1789. O que é que significa isso? Significa que a Inconfidência Mineira ela foi muito influenciada pelos movimentos europeus de independência, principalmente dois, já que a gente está falando aqui dessa data. Principalmente a independência dos Estados Unidos, em 1776, e a Revolução Francesa, a própria Revolução Francesa de 1789. Professor, mas como é que o povo daqui ia saber que a Revolução Francesa aconteceu no mesmo ano? Como é que as notícias chegavam aqui? Muito bem, muitos intelectuais daqui iam para a Europa ou levavam seus filhos para estudar na Europa e lá eles eram embebidos dessas ideias revolucionárias da Revolução Francesa, ou seja, os ideais de liberdade, de igualdade, fraternidade, os ideais iluministas, certo? Os ideais iluministas. E quando chegavam aqui, essas pessoas de volta elas iam tentar aplicar esses conceitos aqui no Brasil. Só que aqui nós vivemos uma outra realidade, né? Então, de qualquer maneira, a Revolução Francesa foi decisiva também para que a Inconfidência Mineira acontecesse. A Inconfidência Mineira também é chamada de Conjuração Mineira. Vocês podem achar esses dois nomes, tá? E por que Inconfidência? Vejam só, o que é um confidente? É alguém que nós podemos contar os nossos segredos. Logo, Inconfidência significa uma pessoa que delata, um X9. Alguém que é o famoso X9. Alguém que você conta um segredo e a pessoa vai lá no ouvido da pessoa que não era para saber e fala, né? Então, isso é ser um inconfidente. Por que Inconfidência Mineira? Porque o movimento foi justamente esse, tá? Trocando aqui em miúdos, vai acontecer um movimento que era escondido da coroa portuguesa e alguém de dentro deste movimento vai contar justamente à coroa portuguesa que estava acontecendo uma revolta. Então, é uma inconfidência, tá? Primeiro, ele foi um movimento de caráter separatista, porque ele queria separar Minas Gerais do restante do Brasil. Segundo, qual era o objetivo? Libertar o Brasil do domínio português. A Inconfidência Mineira vai ser o primeiro movimento que vai querer independência do Brasil em relação a Portugal. Os outros não tinham pensado nisso até agora, mas a Inconfidência Mineira ela já vai começar a querer literalmente uma independência de Portugal, que só vai vir lá em 1822. O lema da Conjuração Mineira era liberdade ainda que tardia. Esse lema, minha gente, se vocês prestarem atenção, ele em latim, libertas quaeseratamen, ele está na bandeira de Minas Gerais até hoje. Por quê? Porque a bandeira de Minas Gerais é aquela bandeira branca, com um triângulo, com a frase, né, libertas quaeseratamen, ela é justamente a bandeira dos Inconfidentes Mineiros, que foi adotada, então, por Minas Gerais, para ser a bandeira de Minas Gerais. Professor, quais foram os integrantes principais dessa revolta? Nós temos aí uma vasta gama de pessoas, poetas, advogados, mineradores, tropeiros, coronéis, padres, né? Então nós temos uma gama aí de pessoas do alto escalão. Então ela não foi uma revolta social. Social, quando eu falo, é do povo. O povo não participou então da Inconfidência Mineira, apenas os intelectuais de Minas Gerais, certo? Quais foram as principais causas da Inconfidência Mineira? Primeiro, de novo, no contexto do ouro do Brasil. Vamos lá. A exploração política e econômica exercida por Portugal, tá certo? Já que aqui a gente estava em Minas Gerais, questão do ouro, questão dos impostos voltam aqui, tá certo? E a derrama, que vai ser um outro imposto que Portugal vai colocar, que dizia que se você não conseguisse pagar o quinto, você pagava a derrama, ou seja, você tinha que pagar por ano a Portugal 1.500 quilos de ouro para poder você estar quites com Portugal. 1.500 quilos de ouro, para vocês terem noção, é 1,5 toneladas. É muito ouro, tá certo? E se eu não conseguisse pagar, professor, o que acontecia? Os soldados entravam na minha casa para pegar os meus bens até que esses bens valessem os 1.500 quilos de ouro que Portugal sugava de quem achava o ouro, tá certo? E a proibição de instalação de manufaturas no Brasil. Manufaturas são pequenas fábricas, certo? Portugal não deixava o Brasil ter pequenas fábricas e isso levou, também foi um dos fatores da revolta da Inconfidência Mineira. Quais eram os objetivos da Inconfidência? Vamos lá.
primeiro obter a independência do Brasil em relação a Portugal. Essa independência só vai ser lá em 1822 com Pedro I, tá? Mas desde aqui ela já vai começar a ser pensada. Implantar uma república no Brasil, olha que interessante. Nossa república ela só vem lá no século XIX, 1889. Mas desde aqui, do século XVIII, a gente já tem um ideal republicano sendo fomentado aí nas ideias da Inconfidência Mineira. Liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil, dessas pequenas fábricas que queriam que o Brasil tivesse, e, por incrível que pareça, a implantação de uma universidade pública na cidade de Vila Rica, que hoje é a cidade de Ouro Preto. Inclusive, hoje tem universidades públicas na cidade de Ouro Preto, mas aqui, obviamente, não existia, mas eles já queriam. Por quê, professor? Porque, como eu disse a vocês no começo, os filhos desses grandes intelectuais brasileiros, dessas grandes personalidades, né, os filhos de coronéis, filhos de poetas, filhos de pessoas intelectuais, eles saíam do Brasil e iam estudar na Europa. E quando voltavam com essas ideias revolucionárias na cabeça. E queriam que todos tivessem acesso a essas ideias. Mas para que todos tivessem acesso, era necessário que existisse uma universidade pública na cidade de Vila Rica, pelo menos. Tá? Portugal, claro que não vai gostar disso. E existia uma outra questão que também é muito importante, que era a questão da escravidão na Inconfidência Mineira. Porque não tinha-se consenso em relação à escravidão. Uns inconfidentes diziam, eu liberto os escravos, mas outros diziam, não vamos libertar os escravos porque nós precisamos deles. Isso era uma coisa óbvia. Todos ali tinham escravos, certo? Lembrem que a escravidão é a nossa chaga aí de quase 400 anos na nossa história. Então, entre eles, Tiradentes, eles vão ser favoráveis à abolição da escravidão, mas como outros eram contrários, então não tinha esse consenso, tá? Como foi que a conjuração teve seu fim? Ele foi simplesmente delatado. O movimento foi delatado por um dos inconfidentes chamado Joaquim Silvério dos Reis. Ele foi na província, ele foi no governador, ele tinha uma dívida para com o governador, e ele chegou ao governador e contou o que estava acontecendo. Em troca, ele receberia, então, o perdão de suas dívidas. Olha só. Estão vendo a sacanagem? E aí os inconfidentes foram presos, o governador mandou os inconfidentes serem presos, condenados, e apenas um foi morto, que foi Tiradentes, certo? Lembre que Tiradentes foi enforcado, depois ainda esquartejado nas ruas de Minas Gerais, nas ruas de Ouro Preto, para poder servir de exemplo para os outros inconfidentes. Professor, e o resto dos inconfidentes? Foram exilados, muitos foram para a África e de lá não mais voltaram, tá? Só um ou outro que voltou. Em relação a uma outra inconfidência nossa, que vai ser a Inconfidência Baiana, que já é o nosso próximo assunto, nós temos então algumas diferenças, tá? Que eu vou falar com vocês posteriormente. Mas vamos agora para a Inconfidência Baiana, porque enquanto em Ouro Preto, enquanto lá em Minas estava tendo esse movimento com relação a Portugal, aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia, não que a gente não está na Bahia, mas aqui no Nordeste, na Bahia, nós vamos ter um outro movimento também de inconfidência, também de movimento contra Portugal, contra as exigências de Portugal, que vão fazer com que o povo se revolte. A Inconfidência Baiana, como é chamada Inconfidência Baiana, também vai ser chamada Revolta dos Alfaiates, porque muitos alfaiates baianos, eles aderiram então a essa revolta. Ela foi uma revolta de caráter social, diferente do que eu disse a vocês da Inconfidência Mineira, que não foi uma revolta de caráter social, ou seja, o povão mesmo ele não participou, só participaram os intelectuais, mas aqui na Inconfidência Baiana não, o povão mesmo participou, foi para a rua contra Portugal. E esse movimento ocorreu na Bahia em 1798, é só inverter os númerozinhos lá da Revolução Mineira, 1789, 1798. Esse movimento da Inconfidência Baiana, ele vai ter, então, uma grande influência também da Revolução Francesa, por causa dos ideais iluministas também, tá? E esse movimento ele foi emancipacionista, ou seja, ele queria que a Bahia, dessa vez, se emancipasse do Brasil, e que o Brasil se emancipasse de Portugal, certo?
ele pregava importantes mudanças na política e na sociedade, até por causa da questão, por exemplo, da escravidão, que a gente vai ver posteriormente. Quais foram as causas principais dessa revolta? Primeiro, a insatisfação popular com o alto preço cobrado pelos produtos na Bahia, principalmente os alimentos, tá? E, além disso, além do preço alto, muitos alimentos faltavam. Então, o povo começa a se revoltar por causa disso. Segundo, o insistente domínio de Portugal sobre o Brasil, né? Esse domínio de Portugal que já vinha se arrastando desde lá do nosso descobrimento, aqui vai chegar no seu ápice. E aí o ideal de independência vai estar presente também na Inconfidência Baiana, em vários setores da sociedade, tá? Então, se a gente pudesse aí já ver as diferenças ou não com a Conjuração Mineira, a gente já vai começando a perceber. Por exemplo, a Inconfidência Baiana ela foi um movimento social, a Inconfidência Mineira não foi um movimento social, foi um movimento elitista, né? Ambas foram influenciadas pelas revoluções americana e francesa, então já é um ponto em comum, certo? Ambas foram emancipacionistas, ambas queriam que os seus estados ficassem livres, todas duas queriam que o Brasil se desprendesse de Portugal, ficasse independente. A única que queria que o Brasil se tornasse república foi a Conjuração Mineira. A Conjuração Baiana não vai chegar na questão da república, mas a mineira vai chegar, tá? Então, a gente já tem aí um panorama de pontos convergentes e divergentes, certo? Quais eram os principais objetivos da Inconfidência Baiana? Defender a emancipação política do Brasil e de Portugal, sair desse pacto colonial, somente colônia, somente com metrópole, metrópole somente com colônia. Defender a implantação da república, aliás, perdão, eu havia dito que a Inconfidência Baiana não queria a república, mas queria sim, tá? Então, também vai querer a república. Terceira, vão querer liberdade comercial no mercado interno e no mercado externo, ou seja, deixa a gente comercializar tanto dentro do Brasil como com outras nações. Desejavam liberdade e igualdade entre as pessoas. Liberdade e igualdade são coisas da Revolução Francesa, ideais iluministas. Portanto, eles vão ser amplamente favoráveis à abolição dos privilégios sociais e da escravidão. Um ponto divergente aí, então, com a Inconfidência Mineira. Esse está certo. A Inconfidência Baiana, ela vai querer a abolição da escravidão. A Inconfidência Mineira, ela vai ficar em dúvida, ela não vai... a gente diz assim, majoritariamente ela não vai aceitar, certo? Enquanto uma aceita, a outra não aceita. E vão reivindicar o aumento dos salários para os soldados, que estava em queda, tá? Quem são os líderes da revolta? Cipriano Barata, que vai ser um dos principais líderes. Outro que vai ser um soldado chamado Luiz Gonzaga das Virgens. E outro que vão ser dois alfaiates, Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus do Nascimento. Tá? Não precisa gravar o nome dessas criaturas, não. Só estou falando para vocês saberem porque está no nosso material aí dos slides. Quem vai participar da Inconfidência Baiana? O movimento vai contar com as pessoas pobres da sociedade baiana, letrados, padres, comerciantes, soldados, escravos e ex-escravos. Ou seja, vai ser literalmente um movimento social, porque toda a sociedade baiana vai participar, vários segmentos sociais. Como é que acontece a revolta? Essa revolta, assim como a Inconfidência Mineira, estava marcada para acontecer, mas um dos integrantes do movimento, o nosso querido X9, que vai ser um ferreiro, que vai se chamar José da Veiga, ele vai no governador e delata, fala ao governador o que é que vai acontecer. O governador, então, organiza as forças militares baianas, sufoca o movimento antes que ele ocorresse e prende os líderes, certo? Muitos deles são expulsos do Brasil e 4 vão ser executados na Praça da Piedade, em Salvador, que ainda existe até hoje. Inclusive, colocaram-se até os bustos deles em homenagem aí à Inconfidência Baiana, tá bom? Muito bem, chegamos então ao final da nossa aula, tá certo? Espero ter ajudado vocês aí no complemento do material. Na semana que antecederá a nossa avaliação, eu vou fazer uma revisão geral com vocês, com todas essas revoltas, tanto as que a gente estudou em sala, como essas que eu dei para vocês agora, tá certo, minha gente? Um abraço, fiquem com Deus, um cheiro do seu professorzinho querido, que assim que essa semana terminar, eu estou de volta.
Tchau!